Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou responder uma pergunta que é feita com muita frequência no meio evangélico. Qual é o selo de Deus? É o sábado ou o Espírito Santo? Eu vou responder esta pergunta, mas antes eu vou explicar para você o que significava, na época em que a Bíblia foi escrita, um selo. Os arqueólogos descobriram selos que eram usados no período patriarcal. E estas descobertas mostram como era feito estes selos e qual o uso que se fazia deles. Normalmente, esses selos eram feitos de metal e se gravava nesse metal algumas informações importantes, como, por exemplo, alguns dizeres: pertence a. Se eu vivesse no período patriarcal, eu provavelmente teria um selo com estes dizeres: pertence a Jurailton. Com este selo no dedo ou pendurado ao pescoço, eu poderia autenticar diversos objetos que me pertenciam. Assim sendo, nós descobrimos que a principal função de um selo era identificar o proprietário. Com estas informações em mãos, vamos analisar essas duas possibilidades. A possibilidade do sábado ser o selo de Deus e a possibilidade do Espírito Santo ser o selo de Deus. Vamos analisar primeiro o sábado. Vamos analisar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados a Moisés e foram dados por Deus. Mas nós temos nesta lei alguma prova de qual Deus foi o autor desta lei? No primeiro mandamento, nós temos a informação: não terás outros deuses diante de mim. Mas não é informado quem é esse Deus. No segundo, temos a informação: não farás para ti imagem de esculturas. Mas também não temos a informação sobre quem é este Deus. No terceiro, a mesma coisa: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas nós não temos a informação sobre quem é este Deus. No quarto mandamento, nós temos algumas informações que preenchem os requisitos de um selo. Vamos analisar? Por exemplo, no verso 11, após Deus ordenar a observância do sábado, ele apresenta um motivo. E no motivo apresentado por Deus, nós temos o selo de Deus. A informação que temos lá é: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então temos o nome de Deus e temos também a função dele. Ele é Deus Criador. Então fica bem definido neste mandamento quem é o autor da lei. O autor da lei é Deus e a função dele é Criador. Ele criou o quê? Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. É pouca coisa? É muita coisa. Então, o sábado é o selo de Deus na lei. É a assinatura do Criador na lei, provando quem é o autor da lei. Mas este sábado, que é o selo de Deus na lei, ele pode também servir de selo para identificar quem é o povo de Deus? Vejamos o que a Bíblia diz. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20, verso 12, somos informados que sim. Lá está escrito: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus está informando aqui que se o povo de Israel observasse o sábado, eles seriam identificados como pertencendo a Deus, como Deus sendo o Deus deles. Então, não é um absurdo alguém dizer que o sábado é o selo de Deus, porque o próprio Deus confirmou que sim, o sábado é o selo de Deus para o seu povo. Mas seria o sábado o único selo
para identificar que um povo pertence a Deus? Vamos pensar na seguinte possibilidade. Vamos supor que alguém guarde o sábado, mas ele seja um homicida, um mentiroso, um adúltero. Ele guarda o sábado, mas ele comete estes outros pecados. Ele pode ser identificado como um cidadão que pertence a Deus? Não. Por isso que além do sábado, que serve como selo, a Bíblia apresenta outro selo. Nós lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, verso 16, a ordem para selar a lei no coração dos discípulos. E nesse texto, a ideia apresentada é que o selo é a lei. E convenhamos, a observância dos mandamentos de Deus como um todo, e não apenas o sábado, é um elemento mais forte para identificar que uma pessoa ou uma nação ou uma igreja pertence a Deus, é propriedade dele, do que simplesmente a observância do sábado. Então temos a informação agora sobre dois selos, o sábado e a lei. Mas e o Espírito Santo? Ele pode ser usado por Deus como um selo que identifica um povo como pertencendo a ele? Sim, e é esta informação que Paulo nos passa na carta que ele escreveu aos Éfesos no capítulo 4, verso 30. Lá está escrito que não devemos entristecer o Espírito de Deus, no qual fomos selados. Então, o Espírito Santo é usado por Deus como um selo para selar o seu povo. E convenhamos, na época em que os discípulos viviam, tanto os discípulos como os judeus, eles observavam a lei, observavam também o sábado. Então, para Deus provar que os seus discípulos pertenciam a ele, era preciso algo mais. E este algo mais, que foi usado como selo, como prova de que aquele povo pertencia a Deus, foi o derramamento do Espírito Santo, concedendo aos apóstolos dons especiais que serviram de prova de que eles pertenciam a Deus, de que o movimento iniciado ali era um movimento de Deus, que tinha o seu carimbo, o seu aval. Então, irmãos, concluímos, com base nas informações que a palavra de Deus nos dá, que Deus não tem um único selo. Ele tem o sábado como selo, a lei como um selo e o Espírito Santo como um selo. E eu diria que o povo de Deus mencionado no livro do Apocalipse, ele é um povo que recebe esses três selos. Por quê? Eles são descritos ali como guardando os mandamentos de Deus. E somos informados na Bíblia que a lei de Deus é o selo de Deus. Eles são descritos ali como tendo fé em Jesus. E a Bíblia diz, sem o Espírito Santo ninguém é capaz de confessar ser o Senhor Jesus o Salvador. Então eles também são selados com o Espírito Santo. Existem evidências de que o Espírito de Deus age sobre esse povo e a ação do Espírito Santo neste povo é uma das formas desse povo ser identificado como pertencendo a Deus. Então concluímos que nós precisamos do selo da lei, do selo do sábado e do selo do Espírito Santo. Entendemos que em determinado momento da história, um outro selo entra em ação, que é o selo da besta, a marca da besta. E essa marca da besta se contrapõe a um desses selos de Deus, que é o sábado. De maneira que para aceitar a marca da besta, você tem que abrir mão do selo de Deus, que é o sábado. De forma que, pouco antes da volta de Jesus, o sábado será o elemento principal para identificar quem está do lado de Deus e pertence a ele, e quem está do lado da besta e pertence à besta. Eu espero ter esclarecido essa questão. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários e compartilhe com seus amigos essas informações. Até o nosso próximo vídeo.